Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Vamos dar início neste momento à solenidade de lançamento do projeto Recomeçar, da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Este evento está inserido dentro das iniciativas do Agosto Lilás. Trata-se do mês dedicado à campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Vamos, então, convidar para compor a mesa que presidirá os trabalhos desta solenidade de abertura. Inicialmente, a excelentíssima senhora desembargadora Deise Maria de Andrade Costa Pereira, coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Convidamos, representando a mesa diretora do tribunal, o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Paes Barreto, corregedor-geral de Justiça. Convidamos agora o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Bandeira de Melo, diretor-geral da Escola Judicial do Tribunal de Justiça. Convidamos o excelentíssimo senhor Paulo Augusto de Freitas Oliveira, procurador-geral do Ministério Público de Pernambuco. Convidamos o excelentíssimo senhor Hernani Varjal, procurador-geral do Estado de Pernambuco. Convidamos também o excelentíssimo senhor Dr. Henrique Seixas, defensor público-geral do Estado de Pernambuco. Convidamos o excelentíssimo senhor Paulo Lapenda, corregedor-geral do Ministério Público de Pernambuco. Convidamos o senhor Cícero Rodrigues, secretário executivo de Ressocialização do Estado de Pernambuco. E completando esta digna mesa, convidamos a doutora Isabela Lessa, presidente da Comissão da Mulher da OAB em Pernambuco, e que neste ato representa o presidente Fernando Ribeiro Lins. Composta, então, a nossa mesa, queremos pedir a todos que fiquem em posição de respeito para que possamos acompanhar a execução do hino nacional pelo coral do Tribunal de Justiça, acompanhado da pianista Kedma Moraes, regido pela maestrina Amilca Aniceto. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esvelas forte impávido colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada,
entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Cada eternamente berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flor, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem tomar assento, por gentileza. Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça não pôde se fazer presente, mas enviou um vídeo, o qual assistiremos neste momento com sua mensagem. Amigos e amigas, nesse momento estamos trabalhando também com a ideia, o lançamento do projeto Recomeçar, que se direciona em relação a elevar a autoestima das mulheres que se encontram encarceradas. A problemática toda do encarceramento, lançamento de cartilhas a respeito não só delas mesmas, mas também de seus familiares. Nós todos que trabalhamos na área da justiça, sendo ou não magistrados ou servidores do judiciário, ou de alguns outros órgãos que atuam em conjunto, como o Ministério Público, ou secretarias afim do Poder Executivo, é a hora de abraçarmos essa ideia, de realmente aumentar a autoestima, ajudar na ressocialização, trazer realmente essas pessoas para o caminho do bem, trazer essas pessoas para engajarem-se na vida social e, com isso, ajudar na melhoria das relações humanas como um todo. Espero mesmo contar com a dedicação, o empenho de todos nessa tarefa tão importante que é esta de ressocialização. Ajudar a recomeçar. Todos nós, em qualquer fase da nossa vida, precisamos de alguém que nos ajudasse a recomeçarmos. Vamos fazer isso pelos outros também. Muito obrigado. Na sequência, senhoras e senhores, convidamos a usar a palavra a coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a excelentíssima senhora desembargadora Deise Maria de Andrade Costa Pereira. Bom dia a todas as pessoas aqui. Esse momento é um momento muito relevante para o Poder Judiciário de Pernambuco, através da Coordenadoria da Mulher, o lançamento desse projeto. E eu quero me dirigir ao excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Paz Barreto, Corregedor-Geral de Justiça de Pernambuco, meu amigo, aqui representando o presidente do Tribunal de Justiça, a mesa diretora, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Bandeira de Mello, diretor da Escola Judicial, outro grande amigo que não mede esforços para abrir as portas desta casa e receber os eventos e as atividades que a coordenadoria faz. Muito obrigada, desembargador Bandeira, pela sua generosidade de sempre e de toda a sua equipe. Excelentíssimo senhor Paulo Augusto de Freitas Oliveira, Procurador-Geral do Ministério Público, também muito obrigada pela sua presença. E na pessoa do Procurador-Geral, eu cumprimento a todos os promotores e promotoras de justiça,
procuradores e procuradoras de justiça que, porventura, estejam aqui presentes. Excelentíssimo senhor doutor Hernani Varjal, procurador-geral do Estado de Pernambuco. Em nome dele, eu gostaria de cumprimentar todo o executivo, todo o poder executivo que, porventura, esteja aqui presente através de servidores, através dos servidores da SERES, Polícia Militar. Vejo aqui a Tenente Patrícia, que é uma parceira nossa, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, e é muito bom vê-la aqui, Tenente Patrícia. Excelentíssimo senhor doutor Henrique Seixas, defensor público geral do Estado, também a Defensoria é uma grande parceira do Ministério Público, e é interessante porque todos esses órgãos, eles embarcam nos nossos sonhos, né? E, junto conosco, fazemos essa grande empreitada, que é proteger a mulher e dar um tratamento diferenciado. Excelentíssimo senhor, doutor Paulo Lapenda, corregedor-geral do Ministério Público, meu colega também, que foi do Ministério Público. É uma honra tê-lo aqui, doutor Paulo. Um prazer também. Doutor Cícero, secretário executivo de ressocialização do Estado de Pernambuco. Esse eu dispenso qualquer comentário, porque de longas datas nós já estamos caminhando nessas conversações nos presídios femininos. Doutora Isabela Lessa, presidente da Comissão da Mulher Advogada, da OAB, representando aqui neste ato o doutor Fernando Ribeiro. Em nome dela, eu cumprimento todos os advogados e advogadas que, porventura, estejam aqui também acompanhando. Servidoras, servidores do Ministério Público, policiais militares, policiais civis aqui presentes. Vejo a doutora Fabiana, que é diretora do Departamento de Polícia da Mulher. Me perdoem se eu não ver todas as pessoas e não referir. Vejo aqui doutor Francisco Tojal, meu amigo e colega e juiz que, junto comigo na coordenadoria, alavanca, né, os empreendimentos da coordenadoria. Doutora Bianca, do Núcleo da Mulher do Ministério Público. Doutora Deluse, presidente da Associação do Ministério Público. Doutora Selma, ouvidora do Ministério Público. Doutora Virgínia, que é a coordenadora do Núcleo da Defensoria. Enfim, todas essas pessoas que estão aqui, a Glani, que foi a pessoa que colaborou bastante conosco no conteúdo do que a gente vai apresentar para os senhores e senhoras hoje. Vejo aqui também com muito prazer Andréa Leal, que eu preciso bater palma. Depois vocês vão saber, né, doutor Cícero? Doutora Andréa Leal é uma fotógrafa profissional que tem uma sensibilidade sem precedentes, né? Então, o momento hoje é de festa, de fato, o momento hoje é de comemorar o que o Poder Judiciário está entregando ou se esforçando e empenhando em entregar para toda a população no sentido desse projeto. Então, eu espero que vocês acompanhem esse evento, juntem-se a nós, né? Juntem-se a nós, porque trabalhar com o encarceramento é algo muito delicado, e quando esse encarceramento é da mulher, a proporção tem uma dimensão ainda maior, mas eu quero crer que nós precisamos apenas avançar. E quando a gente avança, a gente realmente consegue. Então, eu devolvo nesse momento a palavra ao cerimonial, agradeço a presença de todas as pessoas aqui, de todos esses grandes parceiros do Poder Judiciário de Pernambuco, e desejo que aproveitem bastante esses momentos que nós vamos viver nesta manhã aqui, todos juntos. Muito obrigada pela presença. Reforçando, então, a palavra da doutora Deise, gostaríamos de agradecer aqui a presença ainda do juiz de direito Eduardo Guilhot, assessor especial da presidência do Tribunal de Justiça, do doutor Hélio Dantas, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado, que neste ato representa o deputado Heriberto Medeiros, doutora Virgínia Mouri Fernandes, defensora pública e coordenadora do Núcleo de Violência Doméstica da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, também a presença da tenente Patrícia Soares, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar de Pernambuco, da excelentíssima senhora doutora Deluse Amaral, presidente da Associação do Ministério Público e coordenadora da Mulher do CONAMP,
Também a palestrante Andréa Leal, fotógrafa, autora do projeto, será apresentado logo em seguida. E também aqui registrar a presença das duas pessoas que participarão ao final deste evento com seus depoimentos, a senhora Elisângela Maria de Santana, ela que é gestora da Colônia Penal Feminina do Recife, e também da senhora Aglani Maria de Almeida, inspetora policial penal especial. Feitos, então, esses registros, queremos agradecer imensamente a participação dos senhores que fizeram parte dessa mesa, pedimos a gentileza de que retornem, por gentileza, à plateia, para que possamos dar início, então, às apresentações. Permanece, então, Sua Excelência a desembargadora Deise Andrade e recebe, neste momento, a fotógrafa e autora do projeto será apresentada em seguida, a senhora Andréa Leal. A senhora Andréa Leal apresentará o projeto Retratos de Mãe. E, para as considerações iniciais, a palavra é da doutora Deise Andrade. Bom, como anunciado, a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco, embora tenha na sua nomenclatura Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica Familiar, mas nós entendemos de ampliar o espectro de atuação. Isso aconteceu inspirado, inclusive, pela presidência do STF de então, que foi a ministra Carmen Lúcia, e pela edição da Resolução 252. Existem algumas resoluções que são com foco voltado para a proteção à mulher como um todo, e essa envolve as mulheres que estão encarceradas e que são gestantes e lactantes, né? E nesse projeto, nós pensamos em fazer um ensaio sobre, no momento dessas mulheres, esse projeto foi, André vai falar melhor, foi em 2019, e na sequência veio a pandemia, mas ele não deixou de ser realizado. E para nós que fazemos o Tribunal de Justiça de Pernambuco, foi um casamento perfeito, né? Pode dizer, perfeito. Quando a gente conversou com a André e a disponibilidade dela para produzir o que ela produziu. Então, André, é um prazer tê-la aqui conosco, viu? Fique à vontade de falar um pouco do projeto e a gente vai apresentá-lo como você mandou. Bom dia a todos. Gente, eu estou muito nervosa. Peço desculpa se me embananar aqui um pouquinho. Que, na verdade, eu não sou palestrante. Como falou, eu sou fotógrafa. Então, meu lugar de confortável, que eu me sinto bem, é atrás das câmeras, né? Falar em público, para mim, é muito difícil, mas a causa vale bastante a pena. Eu tenho um projeto que chama Retratos de Mãe, que iniciou lá em 2017, inicialmente para homenagear as mães no período de maio. E aí, primeiro foi para homenagear, e logo em seguida eu quis dar um cunho mais social, uma coisa mais, trazer algum viés, né, levantar algum tema que eu julgo importante a gente debater. Então, assim, foi em 2018, 2019, a doutora Deise me convidou para fazer esse trabalho de fotografar gestantes ou mulheres que já estavam com seus bebês em colo, lá dentro da colônia penal. Então, quando ela veio com esse convite, imediatamente eu disse, nossa, esse vai ser o retrato de mãe de 2020. Então, a gente se organizou, fizemos algumas reuniões para poder viabilizar esses ensaios. E em janeiro de 2020 a gente fez essas fotos. E para mim, foi muito especial, porque eu acredito que meu sentimento com a fotografia também não é apenas entregar fotos para as pessoas, é fazer uma transformação na vida de cada uma delas. Então, acho que esse projeto ele pôde
trazer, né, tanto a reflexão das pessoas para, diante dessas imagens, poder entender e chegar um pouco mais perto do que estão vivendo essas mulheres dentro da colônia, como também para cada uma delas poderem refletir um pouquinho o momento que elas estavam vivendo, as escolhas que elas estavam tomando. Algumas até relataram que realmente começaram a pensar, nossa, que futuro eu estou buscando para os meus filhos, né? Porque muitas delas têm vários filhos. Então, acho que o objetivo foi alcançado, eu consegui realmente que elas se sentissem também muito especiais nesse dia, né? Nós preparamos um dia que elas tiveram meio que um dia de beleza, convidei uma amiga também para fazer toda a preparação, fazer maquiagem, para que elas realmente se sentissem especiais nesse momento. Então, acho que para mim foi incrível, porque eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, de realmente entregar para cada pessoa que eu fotografo um momento especial, e elas realmente se sentiram muito felizes por conta de, no momento que elas estavam vivendo, esse fotografar a gestação ou o bebezinho não era possível. Então, só dessa forma elas puderam ter esses registros. E pensando mais na frente, aquela criança, quando ela estiver maiorzinha, ela poder ver como era que estava naquele momento a mãe dela. Porque o que eu retratei foi a gestante, aquele momento de maternidade, não uma mulher em situação prisional, sabe? Então, acho que podemos garantir para essas famílias, mais na frente, poderem enxergar aquele momento como algo especial também. Então, é isso. Obrigada a todos. Também, obrigada. Quero dizer assim que eu parabenizo demais o trabalho que vocês vêm fazendo, me coloco sempre à disposição, sempre que precisarem eu faço com muito carinho. Obrigada. Pode. E aqui eu preciso fazer um registro, a Andréa faz referência a mim, mas a única coisa que eu fiz com a Andréa foi ligar para ela para perguntar se ela topava, porque uma equipe de obstetras e pediatras que fotografam, né, que trabalham nesse momento, me indicaram elas, olha, quem pode fazer esse projeto é a Andréa Leal. Eu só fiz ligar. No mais, foi tudo ela com toda a equipe da série, doutor Cícero, doutor Renato, e toda a equipe da Elisângela, a gestora do presídio. O mais foi tudo entre eles e o projeto saiu. E agora vocês vão conhecer um pouco através do vídeo. Pode colocar. A maternidade é um momento especial para quase todas as mulheres, quando muitas descobrem uma força que até então não sabiam que tinham. É um momento, né, de amor e que de tão grande costuma ser difícil de descrever. Uma fotógrafa do Recife, acostumada a registrar grávidas e mães com os filhos recém-nascidos, fez um ensaio com mulheres numa condição diferente da maioria. O resultado é emocionante. Sorrisos e muita fofura. Cristiana, 26 anos, teve a oportunidade de eternizar a gestação do terceiro filho no ensaio fotográfico especial. E ela disse: essa gravidez mudou muita coisa na minha vida. Eu penso de outro jeito. Sonho em ter uma vida muito melhor e sair daqui para ficar os três juntinhos. Vou fazer de tudo para dar o melhor para eles e mostrar que não vou cair aqui dentro mais. As modelos são detentas da Colônia Penal Feminina do Recife. São mulheres que ganharam um momento especial para registrar a cumplicidade do amor entre mãe e filho. Essas histórias, contadas também por imagens, fazem parte de um projeto, Retratos de Mãe, idealizado pela fotógrafa profissional Andréa Leal. Andréa, por que mães encarceradas? Bom, falando do projeto, a gente quando começou, ele em 2017, foi mais para homenagear as mães, né? Mas aí, quando foi 2018, 2019, eu pensei mais em dar uma cara mais
social para o projeto e contar histórias reais, pensando mais na história de cada mulher e sua maternidade. Então, as edições anteriores, todo mundo pode visitar, continua lá no site. Mas a desse ano surgiu por um convite da desembargadora Deise Pereira, através da Secretaria de Ressocialização, né, da SEDES. Então, eles vieram com essa proposta, perguntando se eu poderia fotografar as detentas. E encaixou muito com o que seria o retrato de mãe desse ano. Então, eu achei que seria uma oportunidade muito interessante, tanto para falar um pouco sobre o tema, né, através do projeto, e também para beneficiar essas mulheres que estavam nessa situação prisional e elas terem essa oportunidade de ter esse momento registrado. E como foi a experiência para você? Para mim foi um desafio, né? Eu nunca imaginei que eu tivesse esse tipo de experiência, mas foi super emocionante, sabe? Assim, conhecer um pouco da história de cada uma delas. É muito lindo. Pode falar. É que a fotógrafa Andréa Leal vai fazer a entrega de um álbum agora, não é isso? Isso. E a gente quer convidar... É, doutora Elisângela, não é isso? Elisângela é a gestora do Bom Pastor. E ela também vai receber os álbuns de todas as mulheres que participaram, né, da edição desse projeto. Muito obrigado. A senhora pode voltar aqui para a mesa, por favor, porque nós vamos convidar mais uma vez o coral do Tribunal de Justiça de Pernambuco para nos agraciar com mais uma obra musical. Enquanto o nosso coral se arruma, mais uma vez queremos agradecer a pianista Kedma Moraes e a maestrina Amilcar Aniceto por esse trabalho espetacular. E o coral
vai nos brindar agora com a música Oh Happy Day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Oh, happy day. 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 When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to wash, for Him pray, for Him pray. Ele rejoice every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. And Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, for Him pray, for Him pray. Ele rejoice every day. Oh, happy day. Muito obrigado, então, ao coral do Tribunal de Justiça, a pianista Kedma Moraes e a mestrina Amilca Aniceto. Vamos, então, na sequência, para a apresentação do projeto desta manhã, que tem como tema a apresentação do projeto Recomeçar. Na sequência, teremos o lançamento oficial da cartilha para mulheres encarceradas e seus familiares. Pedimos à fotógrafa Andréa Leal, por gentileza, que se ponha de volta na plateia, para que possamos acompanhar a desembargadora Deise Andrade, que fará a apresentação desse projeto. Happy Day, né? E Jesus wash. E Jesus lava, né? É isso que diz a canção. Bom, para falar um pouco sobre... Eu vou falar do coração, não preparei nada, tá? Vou falar fazendo um histórico de como começou essa ideia no projeto junto aos presídios femininos. Em 2017,
nós estivemos com... Eu preciso fazer um registro que estou vendo aqui. Ana Cabral, da Secretaria da Mulher, e professora Ana Lúcia, vereadora e presidente da Comissão da Mulher da Câmara dos Vereadores. Muito obrigada pela presença. E, em 2017, nós estivemos no Presídio Feminino. Na ocasião, o desembargador Mauro não conseguiu ir, e eu fui com o pessoal dos juízes das varas de execuções penais, doutor Roberto Bivar e doutor Cícero, e nós chegamos ali naquele presídio para instalar, vamos chamar assim, né? Eu acho que era a Elisângela que estava lá, em Abreu e Lima, para instalar um projeto pioneiro do Tribunal de Justiça de Pernambuco, junto com a Secretaria de Ressocialização Social, que era o regime semiaberto harmonizado. Para quem não sabe o que significa o regime semiaberto harmonizado, foi um projeto pensado pelo Tribunal de Justiça, junto com a Secretaria de Ressocialização, no sentido de acompanhar todas as pessoas encarceradas, e aí eu vou dar um foco só no presídio feminino, que já estavam em regime semiaberto, e elas passavam o dia fora, né, como todos conhecem, passavam o dia trabalhando, etc., e retornavam para dormir na penitenciária. E quando se pensou em fazer esse acompanhamento, foi exatamente para ver até que ponto estava sendo cumprido tudo, né, direitinho no que diz respeito à conduta daquela pessoa privada de liberdade. E, com esse acompanhamento, se pôde perceber que era perfeitamente possível que ela não precisasse voltar para dormir na penitenciária. Ela poderia, como não tinha descumprido nenhuma das regras, né, porque estavam todas com monitoramento, foi quando foi colocado o monitoramento, então elas poderiam ficar e dormir em suas residências. Isso foi em 2017. Naquela ocasião, eu percebi claramente a necessidade do olhar mais diferenciado da Coordenadoria da Mulher para esse público. Nas conversas, nos semblantes, né, daquelas mulheres, a gente percebeu. E como já existia a Resolução 252 do Conselho Nacional de Justiça, nós, então, começamos a fazer algumas ações no presídio nesse sentido. Não no sentido de fiscalização do presídio, porque isso é responsabilidade do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, mas com o olhar exatamente pensando no que seria essa mulher quando saísse daqueles muros, né? A gente sabe que é muito difícil. Eu vou dizer porque é difícil. Porque ainda existe muito preconceito, né? As pessoas gostam de usar essa palavra. Gostam. Mas até que ponto essa palavra, de fato, reflete aquilo que está no coração? Porque uma coisa é dizer, eu não tenho preconceito, porque está na moda dizer isso. Mas outra coisa é, de fato, a gente tentar colocar em prática. E eu não estou aqui para sancionar, nem destacar nenhuma situação de absolutamente ninguém. Sabe por quê? Porque eu costumo não ter sentimento de culpa com as coisas. A gente tem que se esforçar para isso. A gente precisa desenvolver o sentimento de autorresponsabilização. Por quê? Porque senão a gente vai viver com a síndrome de Adão e Eva. Deus pergunta a Adão, cadê tua mulher? O que foi que tu fizesse? A mulher que tu me deste me mandou comer a fruta. Aí vai para Eva, a serpente me enganou. Então fica o tempo todo não assumindo as responsabilidades. E eu acho que a gente vive em alguns momentos que a gente precisa assumir. É simples? Não, não é. É difícil, às vezes tem coisas que são mais pesadas para cada um de nós, mas a gente precisa tentar se esforçar para ter autorresponsabilização em todas as coisas. Então, pensando nisso, eu acredito que cada um cumpre o seu papel. Mas no cárcere existe algo mais pontual. É porque é muito difícil quando as pessoas que saem do sistema prisional, elas conseguirem ser inseridas no mundo social, na sociedade, onde eu e você vivemos. Porque sempre há uma tendência de que eu quero assumir o papel que não é meu, é o papel de Deus, querer ser vingador, né? Mas não é sobre isso, porque hoje é Happy Day, e a gente não vai falar de coisas que não são assim.
precisava historiar. Então, naquele momento, a gente percebeu e começamos a fazer, junto com a coordenadoria, algumas ações que pudessem contribuir de alguma forma com aquelas mulheres, porque ainda tem situações muito peculiares. Em 2018, nós apresentamos um projeto de lei no Pleno do Tribunal de Justiça, que foi para reestruturar a coordenadoria. E aqui eu preciso fazer um registro para a pessoa que, junto comigo, construiu, né, esse projeto de lei, que foi o doutor Francisco Tojal, que está aqui, meu querido juiz, que trabalha conosco, que a gente construiu esse. E nessa resolução, nessa mudança da legislação do Poder Judiciário, nós incluímos a coordenadoria como um organismo, né, dentro da estrutura do Poder Judiciário. Porque, até então, ela era apenas o quê? Ela era uma resolução, e eu vou só pontuar aqui para vocês, uma resolução que foi de 2011, que criou a Coordenadoria da Mulher no Tribunal de Justiça de Pernambuco, como em todos os outros tribunais. E o que é que tem de tão interessante para mim hoje, 26 de agosto? Porque hoje faz exatamente 11 anos que a Resolução 313, que criou a Coordenadoria da Mulher, foi publicada no Diário Oficial. E não podia ter um momento mais feliz para que a gente estivesse dando um presente. A coordenadoria faz o aniversário, mas ela que dá o presente, né, ao Poder Judiciário e ao sistema penitenciário. E hoje, 26 de agosto, a coordenadoria está completando 11 anos, né, que foi instalada, e nós estamos entregando esse projeto. Na verdade, esse projeto ele já existe hoje, nós estamos entregando um produto específico desse projeto, porque o projeto é maior do que o que vocês vão conhecer aqui. O objetivo dele, e aí eu preciso fazer uma conclamação, um apelo, seja lá que nome se queira dar, de sensibilização dos órgãos, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Poder Executivo, Secretaria de Defesa Social, Câmara de Vereadores, organismos da Prefeitura que trabalham em empregabilidade, para se juntar, né? Precisa se juntar, porque o Poder Judiciário não pode fazer nada só, nem a Secretaria de Ressocialização, nenhum organismo faz nada só. Precisa se juntar, porque o que é que a gente percebe? As mulheres que estão ali, elas precisam ser capacitadas para empreender, para serem empreendedoras, porque a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, quando se sai do sistema penitenciário, é muito difícil. Não se recepciona. E acontece isso na prática. Então, quanto maior for a capacitação, a possibilidade que a Secretaria de Trabalho e Ação Social, que tem no município do Recife, que tem no Poder Executivo, que trabalha esse fortalecimento e essa capacitação das mulheres, precisa realmente estar presente. E aqui eu também já faço um registro, porque a gente percebe que empresas que se encontravam dentro das unidades, hoje já não estão mais. Elas não têm interesse de continuar. E aqui eu acho que eu preciso aproveitar que o procurador do Estado estava aqui, eu acho que ele saiu, mas tem um procurador representando a Alep. Precisa existir, talvez, algum incentivo fiscal para que essas empresas elas possam se estabelecer no sistema prisional e elas possam ter cumprindo todas as regras, claro, com relação ao trabalho, mas que elas possam realmente ser estimuladas de alguma forma. E a gente sabe que o empreendedor, o empresário, a força propulsora do estímulo dele é, de fato, no incentivo fiscal, né, através do tributo, enfim, o pensamento, a ideia, eu acredito que é um momento que realmente a gente pode pensar em fazer dessa forma. E, depois disso, então, começamos a fazer algumas visitas e algumas ações foram feitas e hoje a gente culmina entregando, e a gente vai fazer uma entrega aqui bem simbólica para a gestora do presídio nesse sentido,
mas o grande objetivo dele é que realmente cada um de nós, eu e você, possamos nos sensibilizar, porque o Poder Judiciário tem por dever de ofício algumas ações. A Secretaria de Defesa Social tem por dever de ofício algumas ações, e SERES e todos os organismos, mas existem ações que precisa haver esse comprometimento. Não tem mais espaço para a gente escutar que não é para fazer isso com o encarcerado, não é para trabalhar dessa forma ou daquela. Não tem mais espaço para isso. Porque essas pessoas que estão temporariamente recolhidas, elas vão voltar um dia para conviver comigo e com você. Eu não estou dizendo que isso é simples nem é fácil, mas é necessário, né? A gente assumir esse compromisso. E agora, nesse momento, eu quero que vocês vejam o vídeo do projeto, que vai explicar um pouco sobre isso que eu já falei, e vocês vão poder conhecer exatamente esse produto, que é a cartilha que nós produzimos com o apoio da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça, mas mais que isso, porque o apoio maior foi o conteúdo da cartilha. E esse realmente tinha que ser alguém que conviveu no sistema penitenciário por muito tempo, e daqui a pouco ela vai trazer o depoimento dela, que colaborou conosco, que foi a Glania Almeida, que ela é inspetora. Hoje ela não está mais na ativa, mas ela continua, de fato, com o coração sensível para todas essas coisas. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem agora a apresentação do vídeo. Como vocês perceberam no vídeo, esse projeto ele envolve palestras que nós chegamos lá para informar aquelas mulheres encarceradas sobre inúmeros temas, sobre violência contra a mulher, sobre questões de cidadania que elas precisam ter conhecimento.
E quando a gente pensou em fazer essa cartilha, foi para que ela pudesse ter acesso a algumas informações e não cometer alguns deslizes no seu dia a dia, lá no acompanhamento, né, do cumprimento de sua pena, e elas pudessem até ser protegidas de terem uma sanção ou um atestado de conduta que seja dado de uma forma equivocada, não equivocada, mas porque ela descumpriu um dever dela, e às vezes ela desconhece esse dever que ela tem. Então, a carteira foi produzida de uma forma bem didática, com muitas imagens, produzida pela design do nosso tribunal, e o conteúdo, como eu falei, por Aglani, que ela vai falar daqui a pouco. E também nós produzimos uma cartilha específica para o Presídio Bom Pastor, para os familiares, para que eles tenham conhecimento do que eles podem levar, de como eles devem se comportar, o que é que eles têm acesso, qual é o horário que eles precisam fazer o cadastro de visitação, enfim, informações que são necessárias e que eu e você sabemos, mas que às vezes essas pessoas não sabem. E quando chegam no sistema prisional, elas de fato se deparam com a necessidade de ter um redirecionamento no comportamento das suas ações. Então, para nós que fazemos a Coordenadoria da Mulher e o Tribunal de Justiça de Pernambuco, fazer essa entrega aqui, e ela será entregue a todos os presídios femininos. Esse foco é para os presídios femininos. Fazer essa entrega nessa manhã, no dia em que a coordenadoria completa 11 anos, e eu vejo aqui a doutora Luciana, desembargador Eudes, prazer tê-lo aqui, meu colega de Câmara Criminal, é um prazer tê-lo aqui conosco, e ver nesse momento, no dia do aniversário da coordenadoria, fazer essa entrega é, de fato, um momento muito significativo para o Poder Judiciário de Pernambuco. Espero que esse seja somente um ponto de partida para que nós possamos enxergar e assumir, né, como eu disse no início, essa autorresponsabilização. E, mais uma vez, eu diria hoje, Happy Day, né? Obrigada aí pelo coral. Hoje realmente é um dia feliz para nós, e eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e devolvo a palavra ao cerimonial. Senhoras e senhores, vamos assistir a mais um vídeo. Agora, de Sua Excelência, o desembargador Mauro Alencar, ele que é coordenador das execuções penais do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Gostaria de parabenizar a iniciativa da Coordenadoria da Mulher, à frente da desembargadora Deise, pelo lançamento desse projeto Recomeçar. Iniciativa que visa capacitar, orientar as reeducandas do sistema prisional para uma vida mais digna. A reeducanda recolhida ao cárcere, ela está numa situação diferenciada do homem. E a Coordenadoria da Mulher, entendendo essa situação, editou a cartilha para os familiares e para a reeducanda, apresentando os direitos e deveres das mesmas. Esse momento é importante para Pernambuco. Esse trabalho da Coordenadoria da Mulher dentro das unidades prisionais vai humanizar o cumprimento da pena pelas reeducandas e vai fazer com que elas saiam das unidades com um olhar diferente em busca de uma ressocialização. Com a edição dessas cartilhas, a reeducanda e os seus familiares terão pleno conhecimento dos seus direitos e deveres, fazendo com que o cumprimento das penas ocorra de forma mais humana e mais digna dentro das unidades prisionais. Antes de passarmos ao próximo passo deste evento, queremos agradecer a presença entre nós aqui da senhora Mariana Lira, ela que é gerente da Secretaria Executiva de Juventude do Recife. Vamos passar agora, senhoras e senhores,
a ouvir os depoimentos que foram mencionados pela desembargadora no início desta solenidade. Convidamos, então, inicialmente, a gestora da Colônia Penal Feminina do Recife, Elisângela Maria de Santana. Bom dia a todos os presentes. Doutora Deise, eu gostaria de expressar a minha gratidão e minha alegria em estar participando desse lançamento, do projeto Recomeçar, e entender que nós conseguimos mais uma parceria, e que parceria, junto à Coordenadoria da Mulher do TJPE, com a sua pessoa à frente. Lhe agradeço por ter esse olhar voltado à população carcerária feminina, que tanto necessita desse olhar, dessa ajuda da sociedade e de outros órgãos. Nós, como Secretaria Executiva de Ressocialização, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, a gente trabalha muito e a gente batalha muito para ajudar a nossa população, colocando projetos que possam contribuir com a vida dessas pessoas no cárcere e no pós-cárcere. Só que as dificuldades são grandes, que a gente encontra no caminho, e a gente necessita muito de outras parcerias, de outros órgãos, de outras instituições que possam estar junto com a gente, somando e nos ajudando a tentar apoiar essas pessoas para que elas possam sair dali e terem novas oportunidades. Então, a gente veio conversando, doutora Deise, tivemos um encontro, e nesse encontro foi colocado alguns pontos de dificuldade nosso, e eu vejo que a senhora já está aí tentando nos ajudar, principalmente com relação a parcerias de trabalho, que é algo tão importante, que a gente tanto necessita de parcerias e de melhorias nesse sentido, porque eu acho que o trabalho, ele contribui muito na ressocialização, na mudança de vida dessas pessoas, porque muitas das reeducandas que a gente tem nunca nem tiveram oportunidade de trabalho. Quando estavam na rua, imagina agora, como a senhora falou, a questão do preconceito, que a gente sabe que existe, é muito forte. Então, eu gostaria de agradecer. Inicialmente, eu recebi um telefonema relacionado a essa questão da apresentação, de um trabalho. A Glani trabalhou comigo, a policial penal está aposentada hoje. Eu agradeço a você, a Glani, por ser mentora também desse projeto. Ela me ligou e perguntou se eu teria interesse, que ela estava aposentada já, mas estava com um grupo de trabalho, e que seria possível, caso eu quisesse, que a gente fizesse um folder. Eu até entendi no momento que seria um folderzinho com algumas informações que iria nos ajudar inicialmente, e a gente está passando essas informações para o familiar que tanto necessita, inicialmente, quando eles chegam lá com alguém recolhido, em ter acesso a informações, e às vezes é tanta informação, e essa pessoa está triste, porque está angustiada com aquela situação ali do familiar recolhido, que ela meio que nem consegue pegar, o que de fato pode, o que não pode. Então, achei maravilhoso. Eu disse, com certeza, vamos fazer o trabalho, eu quero sim, eu tenho interesse. E eu nem sabia que se transformaria numa coisa tão maravilhosa, numa cartilha maravilhosa, muito bem ilustrada, muito bem trabalhada. Parabenizo pelo trabalho e agradeço demais por sua parceria em estar nos dando essa força daqui para frente, que eu sei, a senhora está com a gente, como a senhora bem falou. Agradeço também a questão do trabalho fotográfico, maravilhoso que a gente fez, junto com a fotógrafa Andréa, com a parceria com a doutora Deise também à frente, onde deixou nossa população carcerária, no setor de gestantes, muito felizes. A gente trouxe um pouquinho de humanização, para elas se sentirem importantes. Então, foi maravilhoso. Muito obrigada, Andréa. Foi lindo o trabalho. Então, eu só tenho que agradecer mesmo a parceria e pedir aos presentes também que, se puderem nos ajudar, a gente está aberto a estar formando novas parcerias e buscando cada dia ajudar e transformar a vida daquelas pessoas que tanto necessitam. Muito obrigada. Queremos pedir à doutora Deise que passe às mãos dela um brinde da Coordenadoria da Mulher, por gentileza. Queremos agradecer à senhora Elisângela Maria de Santana
ela que nos apresentou seu depoimento, e convidar agora a senhora Aglani Maria de Almeida, ela é inspetora policial penal especial, também para um depoimento. Bom dia. Em nome da doutora Deise, eu cumprimento todas as pessoas aqui presentes. E eu quero dizer que hoje, para mim, é a concretização de um sonho. Para algumas pessoas pode ser um sonho muito bobo, mas para mim, como policial penal, eu entrei no sistema em 1996. Eu era professora da rede estadual, agente penitenciário à época. E eu senti uma diferença muito grande. Eu trabalhava com adolescentes. E aí eu vim trabalhar com reeducandos. O universo era diferente. Eu quero lembrar, parece brincadeira, mas eu quero lembrar o meu primeiro dia de trabalho. Eu nunca esqueço desse dia. Porque eu cheguei no plantão, eu passei por um curso de formação 1 ano e meio antes. E quando eu entrei, um colega disse assim, fulano, e a Glani, vão ali pagar a boia. E eu, pagar a boia? O que é pagar a boia, gente? Eu não tenho dinheiro. Era meu primeiro dia de trabalho. Eu não tinha salário. Eu disse, o que é pagar a boia? E acompanhei meus colegas. Na realidade, eu fui com mais 2 colegas fazer o policiamento de praxe da refeição. O pessoal estava no refeitório e a gente estava lá olhando. Eu disse, caramba, o que é pagar a boia? E um momento como esse aconteceram várias vezes. Eu não entendia o que eu estava fazendo ali, quando se utilizava termos comuns dentro das unidades prisionais. E aí eu fiquei, poxa, eu preciso aprender a lidar com esse novo universo. Ninguém me ensinou como seria quando chegasse lá dentro. Assim como nós ensinamos nossos filhos quando vão para a escola, nós, quando saímos, ensinamos a dar bom dia quando saímos do elevador, quando entramos no elevador. É um processo educativo. Quando a criança vai para a escola, no primeiro dia, a tia ensina a cantar as musiquinhas, a se preparar para o lanche, né? A se confraternizar com os colegas. E é assim na nossa vida. Quando você chega para trabalhar no emprego novo, quando você passa por um processo formativo, mas quando ninguém ensina você como você se comportar no interior do cárcere. Ninguém diz para você, olha, quando você for presa, viu, minha filha, aos 18 anos, quando você chegar lá, você tem que cumprir as normas. A gente não faz isso. A sociedade não faz. Ninguém está preparado. Mas existe uma linha tênue entre estar de um lado e do outro daquela grade. E eu pude ver isso ao longo dos 27 anos, quase 28, que eu passei no sistema. E é muito duro. E a gente não pode dizer que, isso nunca vai acontecer comigo ou com os meus. A gente nunca sabe. Né? A vida é cheia de surpresas. Basta você estar na hora errada, no lugar errado, na presença, na companhia de alguém que você não sabe se está certo ou errado. Uma ligação, uma mensagem telefônica, e aí a tua vida vai por água abaixo. Então, pensando nisso, quando eu entrei no sistema, eu passei 1 ano e meio na Colônia Penal Feminina do Recife, que para mim foi muito traumático. Eu corria, eu fazia de tudo. Quem me conhece, Renato, né, que entrou comigo, sabia que eu não gostava de trabalhar na colônia penal. Primeiro, porque eu, naquela época, com 20 e poucos anos, eu me identificava muito com aquelas mulheres. Ficava, poxa, podia ser eu, né? Ou alguém meu. E eu via as mães chorarem por causa dos que tinham deixado seus filhos em casa. E aí eu passei todos esses anos trabalhando nas unidades masculinas, trabalhei com educação, pude acompanhar a transformação de pessoas que, embora a sociedade não acredite, mas que essas pessoas podem, quando há o investimento certo, quando há confiança, quando as pessoas se comprometem, a gente pode salvar uma. E eu digo isso a vocês, porque fui responsável pelo setor de educação há muito tempo, e chamava patrocínio de pessoas para trabalharem com educação ali dentro, e eu via homens se transformarem. E eu digo, basta um, de 100, de 20, de 30, se um mudar de vida para mim, eu já estava muito satisfeita. E aí, já no final, 1 ano antes de eu me aposentar,
eu resolvi voltar para a colônia penal Ferdinando Recife, porque eu tinha muita dor quando se falava na colônia. Tudo me lembrava dor. E aí eu pedi para voltar para a colônia. E passei 1 ano e 3 meses na colônia e eu ressignifiquei aquilo. Infelizmente, eu encontrei filhas de mulheres que há 27 anos atrás estavam lá presas. Eu encontrei uma que nasceu na colônia penal do Recife. E aí foi muito duro. E eu ficava pensando, o que é que eu posso fazer como pessoa, como mulher, como ser humano, não como policial penal, para que eu possa ajudar essas pessoas. E aí eu fui trabalhar ser responsável pelo conselho. E aí quem sabe para que serve o conselho penitenciário das unidades prisionais, sabe como é que ele funciona. E eu comecei a ouvir aquelas mulheres, mas por que você está aqui? Tem uma comunicação, 2, 3, tinha presos que tinha 4 comunicações. E eu não entendia. Não, porque eu cheguei aqui, fiquei tantos dias na espera e uma pessoa me pediu isso, eu fui lá entregar. E eu disse, você não sabia que não podia? Não, eu não sabia que não podia ir ali entregar um cigarro. Eu não sabia que eu não podia pegar isso aqui e levar para ali sem pedir ao policiamento. E isso foi muito forte para mim. E aquelas que vinham como comunicação de falta grave, eu disse, não pode, isso é uma coisa boba. Então, vamos... Eu admito. E foi com base no Código Penitenciário que eu comecei a tirar uma falta que era a princípio grave, reduzir para média, de média para leve, absolver, e reduzir a quantidade de presas que iam para o castigo, porque às vezes a presa ia para o castigo por uma coisa sim, grave, mas quando chegava lá, pegava uma coisa para informar, dizer, olha, você está em tal lugar, e aqui nesse lugar existem regras e você precisa cumpri-las. Porque, como na rua, porque, por exemplo, se eu discutir com um irmão em casa, isso, né? Às vezes as pessoas se utilizam de um vocabulário mais agressivo com o outro no trabalho, mas você não vai para o castigo por conta disso. Mas no interior do cárcere vai. E aí a gente precisa dizer para essas pessoas que elas não sabem, porque aquele linguajar que para a gente pode ser agressivo faz parte do cotidiano dela. Então, alguém precisava dizer para elas que utilizar palavrões, ser punições, e essas punições ao longo do processo, ou durante a estadia dela no cárcere, ia prejudicá-la lá na frente. E aí eu comecei numa salinha que me foi dada para botar um computador e uma coisa, a tentar humanizar aquele ambiente, a dar um bombom quando ela chegava, oferecer uma água, ter uma conversa, e ali eu tentar passar para aquelas coisas que elas não sabiam. Porque ninguém... não pode utilizar o celular, você não pode matar outra pessoa, mas o resto tudo pode, na cabeça dela. Mas a gente sabe que não é assim. E aí eu comecei, Elisângela sabe disso, eu fazia os textos que retirava do Código Penitenciário, da Lei das Execuções Penais, botava em umas folhas de papel ofício, isso aí ia colando nas paredes cruas dentro do presídio. E na espera, no refeitório, nos corredores. E isso não vai ser utilizado. Elas não sabem ler, Glorice. Você está perdendo seu tempo e gastando material. Mas eu disse assim, mas eu cá comigo muitas vezes, assim, eu sou insistente, eu disse, eu vou fazer a minha parte. Mas eu vou dizer para elas, eu vou mostrar, alguém vai ler. Se uma na cela ler, para mim já está bom demais. E aí eu saí entregando para as detentas que sabiam ler, que estavam no trabalho, para que elas lessem para as outras dentro da cela, o que é que as outras podem ou não podem fazer, para a gente tentar reduzir o número de presas que, além de estarem presas, estavam no castigo. Numa conversa, numa reunião familiar, eu encontrei Dalva, que é funcionária da coordenadoria, que trabalha com a doutora Deise, e conversei sobre isso. Mas eu estava saindo do sistema. Só que, mesmo assim, eu digo, se eu pudesse fazer alguma coisa, era nesse sentido, de falar um pouco, de comunicar para essa pessoa onde ela está e o que ela precisa fazer para ela ficar bem. Só que eu pensava também na dificuldade dos parentes das presas que chegam, como Elisângela disse, nervosos, preocupados, sem saber
o que está acontecendo, quais são os direitos dela, como que as coisas vão funcionar dali para frente. Porque muitas vezes eu estive na frente, dizendo para uma mãe, olha, a senhora precisa vir aqui tal dia, quando a senhora vir, a senhora precisa trazer esse ou aquele documento. E aí eu ficava me colocando, meu Deus, eu tenho uma série de limitações cognitivas. E aí eu ficava pensando, como é difícil você chegar no lugar e a pessoa diz, dá para anotar? Eu posso anotar isso que precisa? E a gente não tinha esse material para entregar a um familiar quando ele chegasse. Como a gente não tinha quando a presa chegava, muitas vezes a gente receber, fazer revista e encaminhar para o interior do presídio. A gente não podia, não tinha como fazer. E aí imensa quando eu vim que elas me apresentaram o projeto da cartilha, porque foi muito além daquelas folhas de papel que eu rascunhava, foi muito além apenas de uma palavra que você dá outra, e para mim isso é um sonho realizado, porque com a cartilha, se ela não souber ler, alguém vai ler para ela, com as ilustrações que a pessoa da arte teve o cuidado de fazer as ilustrações para facilitar o entendimento de quem não sabe ler. Então, dessa forma, eu acho que não só eu, mas todas as cidades, com essa capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, né, da gente entender a dificuldade do outro, está saindo daqui hoje, nas minhas mãos, na mão de todos vocês, o resultado da realização de um sonho. Então, a ideia inicial era essa, facilitar o entendimento dos familiares, acalmá-los, porque na própria cartilha ela vem dizendo, olha, faça assim, 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 você sai com toda a orientação dali. E a presa, que entra, mas ela sabe que se eu fizer isso, eu posso ser punida, mas eu tenho direito ao atendimento com advogado, eu tenho direito ao atendimento com uma psicóloga, com serviço social, com um médico. Então, que ela não sabe, porque quando você entra, principalmente quem vai pela primeira vez, fica perdido. E eu já me coloquei muitas vezes no lugar daquela mulher que está ali, perdida, preocupada porque deixou filho, porque deixou mãe doente, porque uma série de problemas que a gente já sabe que faz parte do dia a dia de todos nós. Né? E aumenta muito mais a proporção disso quando você perde a sua liberdade. Então, eu agradeço a todos que contribuíram direto ou indiretamente com a realização, as pessoas que se empenharam no trabalho, a equipe doutora Deise, a senhora está de parabéns, a senhora tem uma equipe muito fiel e muito atenta, e, enfim, e eu lhe agradeço muito por ter contribuído para que esse sonho se realizasse. E estou à disposição, estou aposentada. Eu digo estou aposentada, mas eu não estou parada. Para contribuir no que precisar nesse sentido. A minha vida, durante pelo menos 27 anos, foi dentro do sistema penitenciário, e só quem está lá dentro, vivenciando aquilo na prática, é que conhece as dores de muito mais que as outras pessoas, menos de quem está preso, mas muito mais do que outras pessoas que só ouviram falar, que só escutam falar. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada a vocês que estiveram presentes. Convidamos mais uma vez a desembargadora Deise a fazer a entrega do brinde e convidamos para prestigiar essa mesa de encerramento os juízes Dr. Jal e doutora Luciana Marinho. Então, doutor Torjal e doutora Luciana Marinho são juízes que trabalham junto com a desembargadora Deise e participam dessa entrega. Queremos convidar também a fotógrafa Andréa Leal para receber o seu brinde das mãos desta comitiva. Mais uma vez, convidar para entregar o brinde a fotógrafa Andréa Leal.
Muito obrigado, então. Como já foi dito, os magistrados mencionados anteriormente vão participar agora da mesa de encerramento. E, para as considerações finais, queremos mais uma vez anunciar a palavra de Sua Excelência, a desembargadora Deise Andrade. Só para informar os que estão aqui, esse material que nós entregamos a Elisângela, a Andréia, simbolicamente nós estamos entregando as cartilhas ao sistema penitenciário. E elas já estão prontas, elas serão encaminhadas, porque não dava para a gente entregar 1000 cartilhas aqui para a Elisângela, mas o Tribunal de Justiça vai fazer a entrega lá no próprio presídio nesses dias. Eu acho que amanhã não, que amanhã é sábado. Mas a gente vai fazer a entrega, a gente fez essa entrega simbólica das 2 cartilhas que estão na sacola e mais a camisa, pronto. A camisa do projeto, a gente fez essa entrega simbólica e é como uma forma de dizer que estamos entregando ao sistema penitenciário feminino o produto que foi feito a partir do projeto Recomeçar. E ele vai continuar, como eu disse no início, o projeto ele é um guarda-chuva. A cartilha foi um produto e uma ação do projeto pontual. E eu agradeço mais uma vez a participação e a presença de todas as pessoas que estão aqui, servidoras, servidores, magistrados, magistradas, meu colega desembargador Eudes, doutor Júlio, representando aqui a Assembleia Legislativa, doutor Paulo, corregedor, enfim, todas as pessoas que foram mencionadas pelo cerimonial. E agora eu vou quebrar o protocolo, tá, Eduardo? E vou passar a palavra para os meus amigos, doutor Tojal e doutora Luciana, que são juízes. Tem doutor Ildemar também, que é o juiz da Vara de Violência de Caruaru, que a coordenadoria, embora esteja à frente, mas ela funciona com a participação de magistrados da Vara de Violência Doméstica, integrando o corpo gestor. Tem doutora Karina, que representa a corregedoria, e tem doutor Gleidson, que representa a presidência. E das varas de violência, a gente tem doutor Ildemar, que é o juiz de Caruaru, da Vara de Violência de Caruaru, doutor Francisco Tojal, que é da Vara de Violência do Cabo, e doutora Luciana, que é da Vara de Violência de Jaboatão, que estão com a palavra agora. Eu assumi agora o cerimonial. Obrigada. Bom dia a todos. Eu cumprimento vocês na pessoa da desembargadora Deise. Para mim é uma honra participar da coordenadoria e ver esse trabalho e ver que a doutora Deise a cada dia tem uma visão mais ampla, né, da mulher. Quer dizer, a gente vai além dos processos, a gente vai além do que o judiciário se propõe a fazer na prevenção. É um trabalho muito bonito e esse projeto, então, não tem palavras, né, para expressar esse trabalho que é tão diferenciado, que eu acho que vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas, porque essas detentas a gente sabe que ficam realmente em segundo plano, né? São realmente excluídas e a gente, quando fala no assunto, a gente desperta, né? Eu aqui já estava pensando, porque eu sou da Paraíba e tenho também conhecimento com algumas pessoas das penitenciárias de lá e já levar para lá e aí a gente expandir isso aí para poder que as pessoas vejam as mulheres detentas, né, como pessoas que precisam também do nosso apoio e que vivem tão à margem, né? Então, esse trabalho desembargadora Deise sempre inovando e trazendo essa visão que faz tanta diferença na sociedade. É um prazer estar aqui, trabalhar com ela. E muito obrigada, doutora Deise, pela oportunidade de estar aqui, de estar participando, né, de alguma forma, dessa conquista. Mais uma. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Extremamente agradecido e honrado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, unidas, né, nesse lançamento do projeto Recomeçar. Quem nunca de nós precisou recomeçar em algum momento das nossas vidas? E eu costumo dizer que eu não seria juiz se eu não acreditasse no ser humano. E nós encontramos no nosso caminho muitas pessoas que nos fazem acreditar no ser humano.
Muitas estão sentadas aqui olhando para mim. Desembargadora Deise, Luciana, Carmésia, Claudianice, Dalva, Bianca, Virgínia, Alone, Jaqueline. Vocês nos ajudam a continuar acreditando no ser humano. Então, que a gente possa, que esse projeto se expanda, que a gente encontre parceiros, parceiras, que possam levar cada vez mais dignidade a essas pessoas. Todo mundo merece uma segunda chance. Obrigado a vocês por estarem aqui hoje e por acreditarem junto conosco que a gente pode fazer diferença. Obrigado, doutora Deise. Obrigado a cada um e cada um de vocês. Posso assumir agora? Vamos mais uma vez convidar o coral para o encerramento deste evento. O coral agora vai nos brindar com o hino de Pernambuco, por isso pedimos a todos que permaneçam em posição de respeito e agradecer também as pessoas que nos acompanham pelo YouTube da Escola Judicial de Pernambuco. Muito obrigado pela assistência e audiência de todos vocês. Vamos então ouvir o nosso coral de Pernambuco com o hino do Estado de Pernambuco. Coração do Brasil, em teu seio corre o sangue de heróis no veio, que há de sempre um valor traduzir. És a fonte da vida, da história, desse povo coberto de glória, o primeiro, talvez o porvir. Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soberbo esplendor. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Ama no valor dos teus rios, reproduzem batalhas cruéis. No presente é sagrada avançada, sentinela ilumina e sagrada, que defende na pátria os valores. Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soberbo estendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. No futuro és a crença, a esperança desse povo cautivo descansa, uma
de lutar. O passado que no meu mito era o sol a brilhar no infinito, era a glória da terra brilhar. Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soubemos estendar. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. A República é filha de Olinda, alva estrela que fuge não finda, de esplender com seus raios de luz. Liberdade o teu filho proclama, dos escravos e pretos inflamam, ante o sol dessa terra da cruz. Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soberba estendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Queremos agradecer imensamente a participação de todos que estão presentes aqui nesse auditório, agradecer a presença e a audiência dos que nos assistem pelo YouTube e convidar agora para uma foto oficial o pessoal da coordenadoria, da defensoria, todos os que estão aqui representando as entidades que trabalham contra a violência à mulher. Por favor, todos aqui acima do palco para uma foto oficial. Todas as entidades que trabalham contra a violência à mulher. Desembargador Hildes Prazeres também presente a essa foto. Por gentileza, todos que trabalham, as senhoras também, a Elisângela, a fotógrafa Andréa, por gentileza, aqui acima do palco para uma foto com todos os presentes. A gente está economizando porque só você. A gente fica economizando. Mas ela vai estar disponível totalmente no site. Está todo mundo aqui. Venha para cá, Claudinha, que a sua está customizada. Venha para você, fica aqui junto de mim, né? E aí a dela vai. Onde é que é para olhar primeiro? Na hora. Ali, para Henrique.